3 dias de escuridão. Certa noite, José sonhou com o anjo da morte, dizendo que viria buscá-lo no dia 20 daquele mês. José despertou em pânico, apavorado, e começou a ponderar se seu sonho seria somente um pesadelo ou se era mesmo um aviso. Depois de muito pensar, resolveu não esperar pela data fatídica para ter certeza. Ele não era feliz. Sua vida era vazia e sem objetivos. Não tinha convivência com a família ou com amigos leais. Trabalhava numa função que detestava e que lhe rendia um salário insatisfatório. Em resumo, nada nem ninguém dependia dele. E, na mesma medida, ele não mantinha qualquer vínculo importante. Como ainda era o começo do mês, decidiu mudar radicalmente sua vida. José pensou: se eu trocar de endereço, o anjo da morte não me encontrará no dia 20. Então, escolheu uma cidade bem distante para se estabelecer, pediu demissão de seu emprego, vendeu sua casa e colocou-se na estrada. O caminho era longo e José aproveitou aqueles dias para descontrair-se, observando as paisagens, dormindo em pequenas pousadas ao longo da estrada, comendo coisas de que gostava fora de hora e em qualquer lugar. Foi um passeio tão revigorante que José acabou esquecendo-se do seu pesadelo. Relaxou. Quando faltavam poucos quilômetros para que José chegasse ao seu destino, sofreu um grave e fatal acidente na estrada. Era dia 20. Foi então que o anjo da morte segurou carinhosamente em sua mão e lhe disse: eu não avisei que viria te buscar no dia 20? Essa pequena fábula ilustra nossa condição nesta existência. Invariavelmente, estamos no lugar certo, nas condições certas e na hora certa. Não há por que alimentar o catastrofismo, estocando alimentos e água. É absurdo submeter-se ao ridículo de estocar papel higiênico, como foi feito por muitos no início da pandemia. Por mais consciente, racional e previdente que seja o ser humano, jamais ele poderá superar a sabedoria e a justiça divinas. Estamos no lugar certo, nas condições certas e na hora certa, pois a cada um é dado o direito de semear o que quiser, mas a respectiva colheita é imperativa a todos. Uma importante tempestade solar está prevista e poderá atingir a Terra. Esse fenômeno é causado por explosões solares que lançam massa coronal em direção à Terra, podendo afetar o campo magnético do planeta e provocando impactos danosos a redes de transmissão de eletricidade, danos a satélites, apagões, interrupção de serviços de telecomunicação e localização, etc. Esses efeitos podem durar horas ou até alguns dias. Isso é um fato já confirmado. Mas será que é justificativa para alarmismo? Quando acontecerá? Por quanto tempo sentiremos seus efeitos? É chegado o momento de abandonarmos o eu e darmos lugar ao nós. De que adiantaria lotar seus estoques de alimentos se não sabemos se teremos energia e, consequentemente, refrigeração? E se chover com muita intensidade por um longo período? Será que sua comida não vai embolorar? Se muitos forem às compras, a lei de oferta e procura entrará em ação, elevando os preços das mercadorias e dificultando ainda mais o acesso das pessoas mais carentes a elas. Isso não poderia deflagrar uma onda de violência? Poderemos ficar por dias sem energia elétrica ou sem internet. E daí? Como a humanidade viveu, cresceu e prosperou durante os milênios que antecederam a descoberta e disponibilidade dessas ferramentas? Estamos no lugar certo, nas condições certas e na hora certa. Ainda poderemos ouvir os pássaros ou
tocar algum instrumento musical. Ainda poderemos passar o tempo conversando com pessoas de quem gostamos. Ainda poderemos estudar, lendo livros. Ainda poderemos nos deslocar caminhando ou usando bicicletas. Ainda existirá o dinheiro de papel e de metais. Toda a tecnologia analógica que foi desenvolvida antes da digital continuará disponível. Certamente não é uma readaptação muito fácil e rápida, mas enquanto tivermos terra, fogo, água e ar, a sobrevivência de nossa espécie estará garantida. Sobretudo, enquanto tivermos fé na justiça de Deus, exercermos a fraternidade irrestrita e cultivarmos a resiliência e o amor, poderemos superar qualquer desafio. Estamos no lugar certo, nas condições certas e na hora certa.